Rádio Estação Web, 3 anos. A rádio de todas as estações. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Apresentação: Virgílio Neto. E aí, boa tarde, tudo bem? Estamos chegando com mais uma edição do Estação Rugby Clube, o primeiro programa do rádio brasileiro exclusivo sobre o rugby, aqui na Rádio Estação Web, nessa sexta-feira de muito calor, 24 de janeiro de 2014. Ó, o Bruno não pôde vir hoje, mas estamos aqui com o Rogério. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Virgílio? Tá apresentando o programa de óculos escuro por quê? Não, óculos escuro porque esse estúdio hoje tá iluminado, tá estrelado, tá refletindo toda a luz aqui de 2 estrelas que temos no estúdio. Felipe Aguiar, o Cata, e Vitor Aguiar. Tudo bem, Vitor e Felipe? Fala, Viga. Boa tarde, tudo bem? Beleza? Tudo Boa tarde, ótimo. Virgão. Prazer estar aqui contigo. Prazer é o nosso de estar aqui com vocês. Campeões brasileiros juvenis de rugby. O Vitor foi atleta da seleção do Rio Grande do Sul, campeã brasileira juvenil na Copa Cultura Inglesa. E o Felipe Aguiar, o Cata, irmão do Vitor, como treinador dessa equipe campeã brasileira. Uma honra pra gente, né, Rogério? Com certeza. Uma honra aqui pra nós. E vai ter Vitor, vai ter Felipe. A gente tem muito destaque. A gente tem hoje Mesoval, estreia da Mesoval, mais uma atração do Estação Rugby Clube, que é um programa que leva para o ouvinte um pouco do esporte que amamos com clareza, simplicidade, interação e informação. Central Técnica, comentários de Rogério Barbosa, produção e apresentação de Virgílio Neto, comentários de Bruno Cardoso, participações de Felipe Fraga, Manuel Cabral, Rodrigo Filiolini e Nicolás Ferri. Desde Anchieta, em Porto Alegre, para o Brasil e para o mundo, estamos no www.radioestaçãoweb.com.br. Fiquem conosco com estes destaques. Estação Rugby Clube. Rodrigo Filiolini analisa as saídas de Sonny Bill Williams e Benji Marshall para o Rugby Union. Manuel Cabral e as notícias do rugby lusitano. Carla Davis e a escolha dela para fazer parte da arbitragem na etapa de Atlanta do Circuito Mundial Feminino. Mesa Oval, nova atração do Estação. Um bate-papo com Vitor e Felipe Aguiar, da Seleção Gaúcha de Rugby Juvenil. Felipe Fraga traz as novidades do rugby em Minas Gerais. Maurício Miliano, o Mili e Lucas Toniaso, da CBRU, falam sobre os polos de desenvolvimento do rugby brasileiro. Nicolás Ferri e as últimas da Argentina. Os indicados para o Troféu Brasil Rugby 2013. E não se esqueçam, participem, interajam conosco, mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou Facebook, facebook.com/Rádio Estação Web. E também interaja com o nosso e-mail, rugbyclube@globomail.com. Participe também através do nosso Facebook, facebook.com/rugbyclube. E para mais informações, acessem a página dos nossos amigos do Portal do Rugby, o maior portal de notícias do rugby nacional, portaldorugby.com.br. O Estação Rugby Clube é produzido pela Rádio Estação Web e está sendo retransmitido neste momento por 9 emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. A gente vai para uma pausa e volta logo em seguida, não saia daí. Estação Rugby Clube. Rádio Estação Web, 3 anos. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação.
Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soro positivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e Unicef. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável. Obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web, 3 anos. Estação Rugby Clube. E não se esqueçam, participem, mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou Facebook, facebook.com/Rádio Estação Web. Também com o nosso e-mail, rugbyclube@globomail.com. Interaja conosco através da página do programa no Facebook, facebook.com/rugbyclube. E olha só, a gente volta aqui para o segundo bloco com o último quiz Subec, que perguntou quais foram os 3 jogadores dos Wallabies na Copa do Mundo de 2003 que começaram suas carreiras profissionais no Rugby League. Quais foram os 3 jogadores dos Wallabies da Seleção da Austrália no Mundial de 2003 que começaram suas carreiras profissionais no Rugby League? Acertou quem respondeu: Wendell Saylor, Matt Rogers e Lottie Tukiri. Muitos responderam certo, mas quem respondeu e acertou primeiro foi ele, sempre ele, Daniel Blanquito, ligadaço aqui no Estação Rugby Clube. Blanquito, parabéns, você vai levar para casa uma camiseta do programa e a 3ª edição da Revista Rugby. Revista Rugby, edição número 3. Olha, para entrar em contato para adquirir a Revista Rugby, só enviar um e-mail, ryan@tpagroup.com, tá? tpagroup.com. Ryan, tá? Do Ryan Ornelas, lá do grupo da TPA da Revista Rugby, ou entre em contato diretamente com eles pela página deles da Revista Rugby no Facebook. Conhece a Revista Rugby, né, Vitor? Claro, do pai do Ryan ali, que estão sempre com a gente. O Ryan chegou esse ano passado pra ligar na Seleção Gaúcha, é um cara muito gente boa. Um abração aí pro Ryan. Perfeito, ele que lesionou, né? Lesionou, não sei como ele tá agora, mas ele tava meio mal já na Copa Cultura Inglesa. Curte a Revista Rugby? Curto demais, ele nos presenteou aí com 2 edições dela, a gente fica lendo, tentando entender como é que já chegou no nível de ter uma revista de tão boa muito qualidade, boa, né? Muito boa, né? Cata gosta também, né? Surpreendente, a revista me surpreendeu muito positivamente, com material de muita qualidade, com informações, até para quem acompanha o rugby há muito tempo, muito importantes, muito elaborada a revista, muito bem elaborada. E teve um assunto, tem um assunto aqui na Revista Rugby número 3, que como que eu deixei passar essa? Tem uma matéria especial com o João Luiz D'Arroz, o Ige, uma baita de uma matéria, coração ovalado o título dela, feita pelo Bruno Romano. 1, 2, 3, 4, uma matéria de 4 páginas com o Ige, João Luiz D'Arroz, uma verdadeira lenda do rugby nacional, uma pessoa maravilhosa, sensacional, e olha, que concorre ao Troféu Brasil Rugby 2013, é um dos favoritos, olha, imperdível, tá muito bacana essa matéria, é sensacional. Só confirmar aqui os contatos da Revista Rugby, que está cada vez mais surpreendendo, e caso vocês quiserem adquirir, o e-mail é exatamente esse, Ryan, na distribuição com Ryan Ornelas, ryan@tpagroup.com. Não, tppagroup.com. Então são 2 P's, tá? tppagroup.com. Então só escrever lá pro Ryan Ornelas ou entrar em contato com eles através da página da Revista Rugby
no Facebook. Só que falando do quiz Subec, a gente falou que o Blanquito foi o último vencedor do quiz Subec, respondeu o primeiro que respondeu corretamente o quiz Subec, Matt Rogers, Wendell Saylor e Lot Tukiri. O quiz Subec da semana, valendo também uma revista Rugby e a camiseta Subec do programa Estação Rugby Clube, o quiz Subec da semana pergunta: jogou somente os Sul-Americanos de 15 de 2010 e 2011 pela seleção brasileira e foi premiado em um troféu Brasil Rugby. Repetimos, ele jogou os Sul-Americanos de 15 nos anos de 2010 no Chile e de 2011 em Porto Iguaçu, na Argentina, e foi premiado no troféu Brasil Rugby 2011. Quem é ele? Ele sumiu um tempo, só que ele tá voltando. Quem é esse jogador? Ó, não é o Região, tá? Pra quem pensou no Região aí, mandar um abraço. Regis Portela Comoreto. Não é o Região e não é o Tonhão. Então, quem é ele? Jogou os Sul-Americanos de 15 de 2010 e 2011 e foi premiado no Troféu Brasil Rugby de 2011. De 2010, desculpem, de 2010. Ele sumiu um tempo, mas tá voltando. Sabe essa? Se você sabe, manda a resposta do quiz Subec pro seguinte e-mail: rugbyclube@globomail.com. rugbyclube@globomail.com. Sabe, Vitor? Não tenho noção, Pedilho. Sabe, Cata? Essa tá difícil, eu vou ter que pesquisar pra poder responder. Sabe, Rogério? Também vou ter que pesquisar. Bom, se você sabe, então manda logo a resposta pro e-mail, rugbyclube@globomail.com. O primeiro que responder corretamente leva um exemplar da terceira edição da revista Rugby, mais uma camiseta Subec do programa. Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Rodrigo Figliolini comenta as idas de Sonny Bill Williams e Benji Marshall para o Rugby Union. Rodrigo, é com você. A Liga Australiana, a National Rugby League, vive um momento único agora. Só que não é exatamente um momento positivo. Ela tem 2 saídas confirmadas a partir dessa temporada, e ambas, sem dúvida, serão muito sentidas pelos seus clubes e também por toda a liga. Benji Marshall e Sonny Bill Williams vão deixar a NRL e vão se juntar ao Super Rugby. Benji Marshall, que jogava pelo West Tigers e sem dúvida era uma grande estrela do time, tanto dentro quanto fora do campo, assinou um contrato com os Blues. E Sonny Bill Williams vai defender os Chiefs. Ele, que já está de olho nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016, pois já manifestou o desejo várias vezes de jogar a competição de Rugby Sevens. Fato que nem o Roosters e nem o Chiefs desejam ficar no seu caminho. A ausência, sem dúvida nenhuma, sentida muito pelo West Tigers e tanto pela toda a NRL, é de Benji Marshall. Ele trouxe vários patrocinadores ao clube e conseguiu médias e números que poucos jogadores conseguiram nesse período todo. Inclusive, vários especialistas concordam, entre eles Brad Walter, especialista em Rugby League do jornal Sydney Morning Herald, afirma que essa saída será sentida por muito tempo. Segundo ele, o clube não vai achar em pouco tempo algum jogador com a qualidade e o talento que Benji Marshall tinha. Além disso, a camisa 6 que ele usa é a mais vendida pelo clube há 2 anos. E isso, sem dúvida nenhuma, repercutia em muita renda para o clube, novos membros e novos patrocinadores. Fato que o clube agora vai ter que recompensar nessa próxima temporada e, segundo ele, não vai ser uma tarefa fácil, porque não há um jogador que tenha o nome e o peso de Benji Marshall. Mas ele não teve um ano muito bom na última temporada e já havia manifestado seu desejo de voltar ao Super Rugby. E ele assinou um contrato de 2 anos com o Auckland Blues. Agora, Sonny Williams também teve um caminho parecido e vai jogar pelo Chiefs a partir de 2015. Ele ainda joga essa temporada pelo Sydney Roosters antes de se juntar à franquia do Super Rugby. O Rodrigo, que é jornalista esportivo com posse em administração e conheceu o Rugby League na Austrália quando morou por lá entre 2009 e 2010. Torce para os Rabbitohs da parte sul de Sydney e hoje em dia é assessor de imprensa de diversos atletas de várias modalidades. Valeu, Rodrigo, ele que já faz parte do quadro de colaboradores do Estação Rugby Clube. Conhecem o Rugby League? Acompanham, Vitor, Cata? Eu conheço mais o Sonny Bill Williams, que está sempre ali no cenário do Rugby Union também. Muitas idas e vindas, parece que é mais lado financeiro mesmo que conta. E o Benji Marshall, que todo mundo conhece por ser um cara fora do normal. Jogam muita bola, né?
O Rugby League que surgiu agora na TV brasileira, veio com força, entrou no Brasil. Também é uma modalidade que pode ser acompanhada pelos que gostam do Rugby Union. Ela carrega muitas características do Rugby Union. E, pelo que eu entendo, na Austrália existe uma divisão bem grande entre os rugbys. E é bem comum essa troca entre os jogadores de um Rugby League para o Rugby Union, né? Tanto de um para outro. Exatamente, acontece muito disso. No Brasil, no ano passado, em 2013, o primeiro núcleo de Rugby League no Brasil, ali na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, e ano passado foi formada em São Paulo, capital, a primeira equipe em São Paulo, que é o Capital Rugby League, né? Então, tudo bem, Union League, mas é rugby, né? É uma modalidade bem interessante que é marcada pelo profissionalismo desde o seu início, e que tem constantes idas e vindas de jogadores que antes era mais do Union pro League, mas com o profissionalismo do Rugby Union agora está sendo muito mais do League pro Union. É isso aí. Estação Rugby Clube. Agora o rugby da terrinha, Manuel Cabral e suas intervenções que são verdadeiras aulas. Manuel, é com você, tudo bem? Cá estamos de novo na Estação Rugby Clube, pilotada pelo maestro Virgílio Neto, para vos dar conta das novidades do rugby em Portugal. Vamos hoje falar das competições europeias de clube e da participação portuguesa nas mesmas. Como sabem, na Europa jogam-se duas copas distintas entre clubes. A mais importante é a Heineken Cup e a segunda divisão chama-se Hamelin Challenge Cup. A Heineken Cup disputa-se entre 24 equipas, das quais 6 são da Top 14 de França, 6 da Aviva Premiership de Inglaterra, 10 são escolhidas entre as 12 da Rabo Direct Pro 12, que por uma questão de decoro passaremos a chamar apenas de Pro 12, e dessas 10, 3 são do país de Gales, 3 da Irlanda, 2 da Escócia e outras 2 de Itália. A estas 22 juntam-se as vencedoras da Heineken Cup e da Hamelin Cup do ano anterior, completando o lote das 24 equipas, que são divididas em 6 grupos de 4, jogando em 2 voltas, todas contra todas, numa primeira fase. Depois entra na fase do mata-mata, com quartas de final, meias finais e finais. Por outro lado, a Hamelin Challenge Cup conta com 20 equipas, divididas em 5 grupos de 4, sendo 7 francesas, 6 inglesas, 4 italianas, uma do país de Gales e, finalmente, 2 convidadas. Uma da Roménia e a outra foi, esta época, uma portuguesa. O convite a Portugal para apresentar uma equipa surge com a desistência dos espanhóis, que tinham um lugar reservado na competição, mas, invocando falta de grana, decidiram pular fora. Assim, nasceu a equipa portuguesa dos Lusitanos 15, uma seleção dos melhores jogadores em atividade em Portugal, que defrontou os italianos do Cavalieri Prato, os ingleses do London Irish e os franceses do Stade Français, em 6 encontros que foram outras tantas derrotas, algumas delas bem pesadas. A participação de uma equipa portuguesa na Hamelin Cup foi contestada por certos setores do rugby português por diversos motivos, dos quais o mais importante parece ser a forma como a equipa foi financiada, retirando verbas federativas que deveriam ter sido utilizadas noutros projetos. Mas o presidente da Federação argumentou que seria uma excelente oportunidade de dar maior experiência aos jogadores portugueses que irão tentar a missão quase impossível de classificar Portugal para o Mundial de 2015 em Londres. Pelo nosso lado, temos sérias dúvidas quanto à efetiva utilidade desta participação, pela maneira em cima do joelho como tudo foi preparado, e pela enorme sobrecarga posta em cima dos melhores jogadores portugueses, que têm que se dividir entre a atividade nos seus clubes, na Seleção Nacional de Sevens, na Seleção Nacional de 15 e agora ainda nos Lusitanos 15. Vamos ver se tanta preparação dá o resultado que o presidente da Federação Portuguesa de Rugby diz que vai dar, ou se tudo não passa de uma aventura inconsequente. A vida dos Lusitanos 15 terminou na quinta-feira, em jogo noturno disputado em Lisboa, no Estádio Universitário, e, como já referimos, o resultado foi mais uma derrota. Mas, curiosamente, ao intervalo, registava-se um empate a 10 pontos, o que deve ter posto os cabelos dos franceses em pé.
Mas no final tudo regressou à normalidade e a vitória francesa ficou em 15-48, o que representou, além da vitória, o desejado ponto de bónus e a classificação para as quartas de final. A 2 semanas do pontapé de saída para o Campeonato da Europa das Nações, Portugal vai ter uma tarefa gigantesca só para recuperar o moral dos jogadores, que em menos de 7 dias perderam a Inglaterra com o London Irish por 79-3, sofrendo 3 ensaios e marcando 0. E, como já disse antes, voltaram a perder em Lisboa frente ao Stade Français por 15-48, sofrendo mais 7 ensaios a que responderam com a marcação de 2. Para os Jogos dos Lobos vão-se juntar aos jogadores que jogam em Portugal alguns elementos que atuam em França, nomeadamente Julien Bardi, do Clermont-Auvergne, que é a grande figura da equipa. No entanto, pressões exercidas por alguns clubes franceses e o desinteresse de alguns jogadores que não veem com honra a possibilidade de vestirem a camiseta nacional acabam por prejudicar a constituição da equipa portuguesa. Hoje à noite, hoje sexta-feira, a seleção portuguesa faz o ensaio geral para o europeu, defrontando os England Students em Lisboa, naquele que é o quarto encontro entre as duas equipas e que os portugueses venceram os 3 anteriores realizados em 2010, 2011 e 2012. Só após este encontro se deve conhecer a equipa portuguesa que vai jogar à Roménia. Na próxima semana falaremos do Campeonato da Europa das Nações e do qualificativo para o Mundial de Londres. Estamos a chegar ao final desta intervenção, mas não sem antes falarmos do Las Vegas Sevens, quarta perna do Circuito Mundial de Sevens, em que Portugal participa como equipa residente, defrontando na fase de apuramento as seleções nacionais da Inglaterra, Samoa e Uruguai. E quem quiser saber mais, esteja atento esta noite às 23h50 de Brasília, porque o jogo entre Portugas e Teros será transmitido ao vivo na internet e basta estarem com atenção às indicações que damos através do Facebook na página do Mão de Mestre para saberem qual o link para os Jogos de Las Vegas. E por hoje é tudo. Na próxima semana, aqui estarei de novo para trazer a esta estação Rádio Clube do Virgílio Neto algum cheirinho de alecrim. Tá aí, tá certo a participação do Manuel Cabral, intervenções dele que são verdadeiras aulas, sempre trazendo as últimas de Portugal, do rugby português, que é um rugby que já jogou Copa do Mundo, disputa o circuito mundial, que cresce a cada dia e tem muita influência também. Muitos portugueses que migraram para a França jogam na França. O Morgan Parra, por exemplo, tem descendência lusitana, então é um esporte que muito contribui para o universo esportivo português, e o Manuel Cabral está sempre atualizando a gente com as últimas que vem lá de Portugal. Valeu, Manuel! Estação Rugby Clube. A árbitra Carla Davis fala da escolha dela para a arbitragem em Atlanta na etapa do Circuito Mundial Feminino. Olá, Carla, tudo bem? Oi, Giro, você? Tudo ótimo também. Carla, eu gostaria que você contasse um pouco mais sobre você, como conheceu o rugby, e qual que é a sua trajetória dentro do rugby e como se tornou árbitra? Eu comecei a jogar em Recife, né, a convite dos meninos lá que estavam começando o time. Eu fui assistir um jogo lá em Natal e gostei demais. Aí eu comecei a trabalhar com as meninas pra gente fundar o time lá de Recife. Agora completou 8 anos, inclusive. Aí de lá pra cá não dá pra parar, né? Se gostou, não tem como. E em 2010 eu fiz o curso de arbitragem e me apaixonei, assim. Falei, não, é isso que eu quero pra mim. E pronto, depois disso eu fui pra morar nos Estados Unidos. E eu joguei ainda até 2012. Sou árbitra lá de Nova York, da Sociedade de Árbitros de Nova York. E quando eu voltei agora pro Brasil, fiquei filiada à Federação Fluminense e também atualmente sou árbitra da CBRU. E é o que eu tenho feito ultimamente, só arbitrando por aí. Todo lugar eu tô chegando. E o que te levou para Recife, Carla? Porque o que é curioso é que você é de Goiânia e você foi para um centro em que o rugby estava na época engatinhando. E você não é nem do Rio de Janeiro, nem de São Paulo, nem do Sul. O que te levou para Recife e quais foram as dificuldades enfrentadas no início lá no Nordeste? Bem, eu fui para Recife para estudar, porque eu sou física, então fazer o mestrado, doutorado em Recife. E
as dificuldades, assim, porque você não... Primeiro o que eu senti na época, como ninguém sabia o que era rugby lá, então você tinha que chegar e falar, vamos jogar. As meninas perguntavam o quê? Nem eu sabia explicar direito, né? Mas aí a gente tinha que motivar um time, depois a gente também tinha que tentar fazer com que as meninas de outras cidades jogassem para poder ter time para jogar contra. E foi uma coisa muito gostosa, assim, porque a gente criou isso, a gente desenvolveu, mas foi muito, muito complicado. Ainda é complicado, né? Depois disso, meu preconceito de mulher jogando, esporte de contato, como a mídia trabalha isso. Então são vários fatores mesmo que eu acho que dificultaram, assim, mas que hoje, depois das Olimpíadas, depois do boom que o rugby está tendo no Brasil, todo mundo já sabe, todo mundo já assistiu na televisão, então as coisas têm melhorado bastante por lá. E qual que é a realidade do rugby em Nova York? Olha, os Estados Unidos tem muitos atletas, né? Eu acho que o último censo que eu vi, parece que tem lá em torno de 150 mil atletas de rugby. Então, tem jogo todo sábado, dentro local, tem os campeonatos nacionais, são bastante organizados. E falta árbitro, né? Falta árbitro. Toda semana a gente recebe a nota, não está tendo jogo suficiente. E o mais legal que eu tenho visto é que eles têm tentado que as mulheres assumam a responsabilidade do rugby feminino. Então eles querem desenvolver as treinadoras, eles querem desenvolver as managers e as árbitras para que as mulheres tomem conta do feminino. Então, para mim, isso foi uma coisa bastante interessante, assim. Tem rugby 15 feminino, eu joguei, inclusive, no Brooklyn lá, e foi bacana, assim. E, Carla, o Nova York sofre do mesmo problema que São Paulo em relação à falta de espaços, à falta de campos para os jogos de rugby, para os treinos? Esse problema de campo é uma coisa complicada, porque o rugby também não é uma prioridade lá. Mas os campos são bastante adaptados para o futebol americano. Então, a grama não é aquela grama sintética de... Quando você tem um campo sintético, não é aquela grama de campo society, é uma grama já adaptada para o contato que você vai cair. E ela é mais soft, né? Como é que se diz? Mais macia. E os campos de futebol também são adaptados. As traves, elas são removíveis. Então, você só tira a trave de futebol e consegue colocar a trave de rugby. E tem ainda um problema, mas o futebol em si não é futebol não é uma prioridade lá, mas o futebol americano é. Então a gente com o rugby fica o futebol americano e o futebol e o rugby a gente consegue trabalhar bem. Perfeito. Então tudo lá é feito para facilitar a vida de quem joga e de quem treina, né? Sim, claro. Só que também eu acho que ainda é mais amador do que no Brasil, né? Você paga mais e você paga. Você não tem, a gente não tem essa parte de lei, incentivo, essas coisas que a gente tem por aqui. Lá você tem que correr atrás mesmo do patrocínio e você paga muito. Imagino. E, Carly, como é que veio essa notícia da tua nomeação, da tua escolha como membro da equipe de arbitragem para o Circuito Mundial Feminino de Sevens que vai ser em Atlanta? Como é que você recebeu essa notícia? Porque você já era afiliada à Associação de Rugby de Nova York. E como é que você recebeu essa notícia? Bem, para mim essa notícia foi maravilhosa, né? Eu não estava esperando isso agora. Eu vim para o Brasil, participei do primeiro campeonato nacional durante o Cultura Inglesa ano passado e do BR Sevens como assistente. Então, depois que eu voltei para Nova York, eles me deram mais oportunidades. Eu participei no campeonato nacional, programa de desenvolvimento de árbitros dos Estados Unidos. E eles pegaram agora e convocaram as 15 meninas que vão entrar para o painel de Sevens nacional, e a gente vai participar inclusive de um camp lá para estudar os jogos e fazer um curso especial para essas áreas. E o USA Rugby conseguiu que essas meninas desse painel de desenvolvimento fizessem parte do grupo de oficiais da partida. Então a gente vai trabalhar como juiz de gol, como árbitro assistente, vai trabalhar com árbitro, vai auxiliar. E, nossa, eu não tenho nem palavras, porque sair lá de Recife
e poder participar como um oficial de partida no circuito mundial, acho que não tem nem como descrever isso, é fenomenal, assim. E Carla, e o camp de preparação vai ser onde e quanto tempo antes do evento? O camp a gente vai ter que chegar em Atlanta no dia 12 de dezembro, né, e fica até o final do Mundial. Então, dia 12 de fevereiro, né? Isso, serão 2 ou 3 dias de concentração, a gente vai ter teste físico. E, nossa, vai ser muito trabalho, eu tô até preocupada. Nossa, ter que chegar lá e fazer uma coisa boa, né? Porque não é só os Estados Unidos, eu sou brasileira e também tô nos Estados Unidos. Então são 2 países que eu preciso representar. Perfeito, e vai correr tudo bem, cara, vai correr tudo bem, você tem mostrado isso ao longo dos anos, com o teu trabalho e tua competência. A gente deseja toda a sorte, todo o sucesso do mundo, e com certeza você é um grande orgulho pro rugby nacional. E a gente está na torcida e vai estar mandando bastante vibração positiva para você. Parabéns e um ótimo trabalho lá em Atlanta e para tua carreira também. Poxa, Virgílio, eu fico muito feliz assim, com o carinho que eu tenho recebido de todo mundo. A gente bate só você sabe como as coisas são difíceis em todos os lugares, mesmo nos polos mais organizados do Brasil, as coisas, todo mundo tem que trabalhar muito, se quer se desenvolver. Então eu sinto um orgulho enorme de poder estar indo e fazendo essas coisas, mas nossa, é muito amor que a gente bota, e quando uma resposta positiva dessa vem, a gente tem que ficar feliz mesmo. Eu queria agradecer também, né, a Rádio Estação Web, no programa aí da Estação Rugby Clube, que está fazendo sucesso. Eu desejo para vocês uma audiência ótima, e vamos trabalhar junto, porque o rugby não cresce sozinho, a gente tem que trabalhar e juntar as mãos e vamos que vamos, né? Certeza, Carla. Muitíssimo obrigado e boa viagem para Atlanta. Tá bom, eu que agradeço e eu vou mandar a notícia de lá, tá bom? Beijão, Virgílio. Valeu, Carla, pela participação. Como eu já disse uma vez, boa viagem, sucesso, um bom trabalho para você lá e para toda a equipe de arbitragem dessa etapa de Atlanta. Conhecem a Carla? Conheço, na Copa Cultura Inglesa podemos prestigiar ela. E é muito bom saber desse intercâmbio dos árbitros, do reconhecimento da arbitragem brasileira. A gente conhece alguns árbitros que estão trabalhando muito sério e muito duro para elevar o nível da arbitragem brasileira. Claro, conheço a Carlinha, já trabalhei com ela no Brasileiro de Rugby Universitário lá em Brasília. Ela apitou, eu estava na equipe, eu bandeirei alguns jogos com ela, muita gente boa. Na Copa Cultura Inglesa estava lá também. Um grande abraço pra Carla aí. Perfeito, e o Vitor tocou no assunto aqui, que é o rugby lá em Brasília, e é o Vitor que vai falar um pouco desse pé que ele tem lá em Brasília, mas isso só depois do intervalo, que tem a estreia da Mesoval. Então a gente vai para mais um intervalo e já voltamos. Próximo bloco, a nova atração de estação, a Mesoval. Não saia daí. Estação Rugby Clube. Rádio Estação Web, 3 anos. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É
nessa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender. Inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o UNICEF e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web, 3 anos. Estação Rugby Clube. Voltamos com mais um bloco do Estação Rugby Clube. Não se esqueçam, participem do programa, mandem sua mensagem, elogio, sugestão, reclamação, dúvida pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou pelo nosso Facebook, facebook.com/Rádio Estação Web. Interaja conosco, ou pelo nosso e-mail, rugbyclube@globomail.com, ou pelo nosso Facebook do programa, facebook.com/rugbyclube. Mas não deixe de interagir conosco, a sua participação é muito importante. O Quiz Subec da semana pergunta: jogou os Sul-Americanos de 15 de 2010 e 2011 apenas e foi premiado em um Troféu Brasil Rugby? Repetimos, ele jogou os Sul-Americanos de 15 de 2010 e 2011 apenas e foi premiado em um Troféu Rugby que foi no ano de 2010. Quem é ele? Ele sumiu por um tempo, mas ele está voltando. Se você sabe essa, manda a resposta do Quiz Subec para o seguinte e-mail, rugbyclube@globomail.com. O primeiro que responder corretamente essa pergunta leva um exemplar da 3ª edição da revista Rugby, mais uma camiseta Subec do programa Estação Rugby Clube. Olha, o Blanquito acertou a última edição do Quiz Subec e levou a camiseta Subec do programa. Portanto, participem aí do Quiz Subec. Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Nova atração no Estação, o Mesoval. Mesa Oval. Tá aí, a gente tá agora aqui com o Mesoval, nessa estreia do Mesoval, primeira edição do Mesoval. Sempre já participaram do programa aqui, fizeram algumas intervenções. Mas tô com o Vitor Aguiar e tô com o Felipe Aguiar. Só apresentando vocês, são 2 irmãos. O Vitor, campeão brasileiro juvenil em 2013 pela seleção do Rio Grande do Sul. E o Felipe Aguiar não é jogador, mas do Charrua na equipe adulta. Só que é professor de educação física, ele é treinador do Juvenil do Charrua, é preparador físico do Juvenil do Charrua. Está envolvido com rugby a 1000. O Vitor também faz parte da seleção brasileira, tá direto nos treinos. Então é uma honra, mais uma vez, ter vocês conosco aqui no estúdio. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Cata? Fala, Vigato. Tudo bem? Beleza? Uma responsa inaugurar o quadro, Vigato. O Mesoval tá com vocês. Não tem as mesas redondas do futebol? Aqui é o Mesoval, em formato da moda. É só a gente não deixar ela quicar que tá tudo bem. Tá certo, tá certo. Vitor, e aí, experiência de campeão brasileiro, como é que foi isso? Conta um pouco mais da experiência que foi no final do ano passado lá em Indaiatuba. Eu sei que foi um dia de viagem. Como é que o grupo sentiu? Como é que foi a campanha? Como é que se configurou todo aquele cenário e vocês se tornaram campeões? Pô, cara, a Copa Cultura Inglesa é, na verdade, um sonho de todo atleta juvenil do Brasil que joga rugby, né? A gente fica o ano inteiro treinando, se preparando para chegar no final do ano e disputar, se divertir, fazendo o que a gente mais gosta com gente do Brasil inteiro. Então a gente vinha batendo na trave desde 2010 com a seleção gaúcha juvenil. A gente vinha obtendo bons resultados, mas nunca tinha ganhado até agora. E esse ano foi diferente. A gente começou uma campanha em julho, com treinos fortes, bastante fortes, administrados pelo Cata, pelo Colgueto, pelo Gabó, pelo Vivi. E a gente começou a fechar muito o grupo. A gente jogava 15 até a Copa Cultura Inglesa, mas a gente estava muito fechado. A gente
teve torneio em Ribeira, que fechou o grupo, teve o Valentim Martinez, nada melhor pra unir o grupo do que o Valentim Martinez, né? A gente fez uma viagem de ônibus de umas 15 horas de ida, 15 horas de volta, ficamos... Enfim, pra quem nunca participou de um Valentim Martinez, foi uma experiência incrível. E quando a gente foi pra cultura inglesa, a gente já estava muito unido, a gente já sabia o nosso potencial, com 3 jogadores de seleção brasileira, eu, o Maurício e o Vitão. A gente tinha outros tantos com potencial. O Maurício do Farrapos e o Vitor do San Diego. O Vitor Capel do San Diego e o Maurício do Farrapos. E a gente sabia o nosso potencial, cara. A gente foi acreditando muito na garra gaúcha, nesse que a gente sempre tem. Na mística. Na mística. A gente foi com essa união de dar tudo, né? A gente sabia que ia ser difícil, porque os outros times jogam mais, os times de São Paulo jogam mais, tem mais cancha. Tem mais experiência, muitos jogadores de seleção. Pra gente ter uma noção, o time que a gente jogou final foi o São Paulo Branco, que era o SPAC. Tinham dos 12, se não me engano, 9 jogadores da seleção brasileira. Uns 7 que estão ainda e outros 3 ou 4 que já passaram. E a gente tinha 3, só que outros tantos com potencial, né? E foi muito, muito difícil, cara. A gente chegou lá, ganhamos uma viagem longa de 24 horas de viagem. Ganhamos do time de Minas, primeiro, que era o BH Rugby. Depois A gente ganhou do Paraná. Da seleção do Paraná. E a gente disputou vaga pra final contra o São José, que era um time que a gente tinha bastante respeito. A gente tem ainda bastante respeito pelos caras. Não acabou, né? Não acabou, não. E eles estavam com um time muito forte também. O Portuga tava dando uma mão lá pra eles. Foi uma experiência, uma vitória que também serviu de motivação para as próximas gerações juvenis. Eu acompanhei como treinador a seleção gaúcha, M19 e M17, e pude ver nos olhos, na intenção da M19 deixar um bom legado para a M17, e nos olhos do M17 um olhar de orgulho e ao mesmo tempo de acreditar que eles também poderão. Então, para o Rio Grande do Sul, para a continuidade do rugby juvenil no Rio Grande do Sul, essa vitória significou mais do que o troféu naquela ocasião. Significa muito mais nos próximos anos. É um legado, né, cara? Exatamente. E um legado que os jogadores puderam ver. E como foi uma seleção com jogadores de muitos clubes diferentes, eles vão levar para esses clubes, vão espalhar isso pelo Rio Grande do Sul. E com certeza vamos ver frutos logo. Bom, uma pergunta para os dois. Todo mundo vê os jogos, acompanha aí através do nosso programa e também pela televisão, mas pouco se sabe da preparação física. Como é que é a preparação física de vocês para enfrentar um campeonato, jogar um torneio desse porte? Bom, a preparação física para a Copa Cultura Inglesa, ela iniciou nos clubes, como a nossa seleção, ela foi organizada assim com bastante amor, com bastante dedicação, mas sem muita estrutura. A gente conseguiu passar para os jogadores da seleção, para aqueles jogadores que a gente acreditava no potencial, os treinamentos físicos. Eles se dedicaram, buscaram muito, dependeu muito deles a preparação física, da sua dedicação, da sua alimentação, da sua disciplina. Porém, nos clubes, essa preparação física, tática, técnica, enfim, os treinamentos estão crescendo de nível nas categorias juvenis há um bom tempo, e esse ano mostrou para o Brasil e para nós mesmos, mais do que qualquer coisa, que um trabalho bem feito, com bastante planejamento, com bastante dedicação e seriedade, nos clubes leva a um resultado muito expressivo na seleção. E os clubes pegam esse exemplo da seleção e passam a aplicar nos clubes propriamente, né? Exatamente. As coisas vão nas duas direções, né, Virga? Elas vêm do clube para a seleção e da seleção, com o know-how da seleção, vão para os clubes. Tá, antes de fazer a pergunta pro Cata, pro Vitor, eu quero, Cata, que fale um pouco, fez mobilidade universitária em Tucumã, né? Exatamente. Conta essa experiência aí, como é que foi. Bom, e a tua formação. Virga, eu fiz uma mobilidade acadêmica, um intercâmbio universitário em 2011 para a Argentina, na cidade de São Miguel de Tucumã. Foram um período de 5, 6 meses em que eu estive bastante envolvido com o Universitário Rugby Club. Naquela época, o nível
que eu estava como jogador fisicamente, tecnicamente, não foi suficiente, aliás, para mim jogar na categoria pré-intermediária B. Ou seja, para você ver o nível que a Argentina tá. E Tucumã, que é uma cidade que respira rugby. Tem muitos clubes, tem uma tradição enorme. Até abrindo um parênteses, o Daniel Urcade, atual treinador dos Pumas, é a casa dele. É a casa dele, o Tucumã, e o Universitário de Tucumã também é a casa dele. Aliás, o Universitário que tem agora alguns jogadores nos Pumas. E assim, essa experiência valeu mais do que do ponto de vista de analisar o nível técnico dos jogadores, valeu pela experiência de visitar e saber como eles respiram, como eles vivem o rugby, através dos seus valores, da organização dos clubes. E é uma coisa que eu já estou vendo ser implantado no Brasil, e com certeza o Brasil tem potencial para alcançar a Argentina em um longo prazo nesse aspecto. Quantos anos acredita? Cara, eu acredito na estrutura física. Eu acredito que vai demorar aí. Eu vou dar um palpite. Acho que dentro de 15 a 20 anos a gente possa ter uma estrutura física parecida. A estrutura técnica, a qualidade técnica dos jogadores, pode ser que de clube para clube, em 10 anos, seja equivalente. Agora, a estrutura dos valores, do amor pelo rugby, eu não tenho dúvida que os jogadores do Brasil já têm o mesmo amor pelo rugby, já trabalham e vivem os mesmos valores que o rugby argentino. Vitor, e você tem um pé lá em Brasília, né? Conta um pouco mais dessa experiência e como que é o rugby brasiliense. Eu jogava rugby aqui em Porto Alegre desde 2009 e a minha mãe foi transferida em 2010 lá pra Brasília. Aí eu acabei achando que não ia ter muito rugby lá, só que o rugby lá em Brasília tem a mesma idade do que o rugby aqui no Rio Grande do Sul. O Brasília Rugby Clube, que é o time mais antigo de lá, tem 12 anos, se eu não me engano. E eu cheguei lá e fui muito bem acolhido por todo mundo. Eles têm uma grande dificuldade de arrumar jogadores, de que os jogadores fiquem nos clubes. Não tem uma categoria formativa, que nem aqui tem, bem forte, assim, bem sólida. E é complicado por isso, mas eu acredito que Brasília seja o maior potencial do Brasil em termos de estrutura, com certeza, cara. É uma coisa de outro mundo, assim, parece outro país. Tu tem quadras, todas as quadras tem um campo de grama e um campo ali de futsal, de quadra. Ou seja, em todas as quadras de Brasília tem um campinho, por menor que seja, pra te jogar rugby, pra te fazer o teu time da quadra. Ou seja, daqui a muitos e muitos anos, se Deus quiser, quando tiver muito evoluído, vai ter um time por quadra, porque tem capacidade pra isso. Tem muitos clubes lá. Brasília é uma cidade que as pessoas vão todo final de semana pro clube, então tem muitos clubes que apoiam, assim, que não é tão difícil de conseguir um apoio pra treinar lá de repente. Espaço não falta. E quais são as equipes lá? O Brasília? É o Brasília Rugby Clube, é o Sem Fronteiras Rugby Clube, que no início era Sem Fronteiras o nome do time. Depois dividiram e surgiu o Brasília e o Sem Fronteiras. Aí o Sem Fronteiras acabou e só ficou Brasília. Há uns 2 anos atrás, se não me engano, o Sem Fronteiras voltou a praticar, a ter treinos toda semana e tudo. Então tem o Sem Fronteiras, o Brasília, o Cosmos, que é o time da faculdade do Uniceub, e o Candango Rugby Clube, que é o time que eu ajudei a fundar lá, junto com Alberto Hansen, do Charrua, que foi pra lá na mesma época que eu, meu pai, Luiz Aguiar, o Jorge Farias e o Alberto Hansen fundamos o Candango Rugby Clube, que é um time de molecada, assim, daqueles caras que não tem muita coisa pra fazer. Super empolgados. Que se reúne pra jogar um rugby. A gente foi campeão estadual. Distrital. A gente foi campeão brasiliense ano passado. Foi até um choque, assim, porque foi no mesmo dia que o Charrua perdeu a final pro Farrapos. Então, o Charrua tinha acabado de perder a final pro Farrapos, tava triste lá, chorando, e me ligaram lá de Brasília avisando que o nosso time tinha sido campeão brasiliense. Foi um choque de emoções, digamos. Foi contraditório ali. Tá, só mandar uma lembrança aqui pro Cedric que tá Cedric. Um abraço pro Cedric aí, pra todo mundo aí de Brasília. Um abraço pro Cedric. Pro Zé Alpuim, que ajudou, português Zé Alpuim, que ajudou a gente a fundar o time, dava treino lá no time.
O Cedric que é triatleta, o Cedric joga tudo, né? Cara, o Cedric, ele é assim, ó, tu convida ele pra jogar um jogo de rugby de manhã, ele vai, depois de ter feito o Cooper dele de manhã, ele vai jogar o jogo de rugby, ele almoça, faz um alongamento e vai correr uma maratona. O cara não tem, o fôlego dele não termina. O pai dele, que é da embaixada de Camarões lá, né? O Cedric é camaronês, né? Uma coisa de Brasília também que facilita muito é que em Brasília tem gente fora gente do Brasil inteiro, por ser uma cidade muito nova, tem gente do mundo inteiro, todas as embaixadas lá, então muito francês, muito inglês lá que vai procurar o rugby, que por não ter um rugby tão forte acabam ficando de lado, mas acredito que vai melhorar isso, vai ter espaço para todo mundo. Só abrir um outro parênteses aqui, o Cedric vem de um país, Camarões, que por muitos anos um dos asas da seleção francesa, o Serge Betsen, é camaronês, é nascido dos Camarões. Na seleção francesa de rugby, eu não posso afirmar que tenha tanta influência das ex-colônias francesas na África, mas na seleção de futebol, né, é muito, muito forte a presença de imigrantes e filhos de imigrantes. Exatamente. Rogério, tem mais alguma pergunta ali para eles? Olha, quanto aos próximos torneios em que vocês estão para disputar? A gente começa agora, nesse começo de ano, a dedicação é mais pelos clubes, né? A gente tem o Campeonato Estadual Gaúcho de Rugby Juvenil. Esperamos contar com 6 clubes de rugby, com 6 equipes de rugby juvenil na primeira divisão. É algo inédito, um feito inédito. Provavelmente vão ser jogos de Union de 15, né? Então essa primeira etapa vai ser a partir dos clubes. A seleção gaúcha visa um planejamento nesse ano para novamente alcançar o título da Copa Cultura Inglesa no final do ano. Manter o título, né? Que agora é uma responsabilidade muito maior. Que antes a gente era o que corria ali pelas beiradas. Agora a gente tem que manter muito mais responsabilidade, mas se Deus quiser a gente vai conseguir. Eu ainda tenho esse ano de juvenil, então é totalmente focado no juvenil. Se der pra jogar um outro jogo pelo adulto, eu jogo. Perfeito. Vamos de dropada agora? Vamos. O que é o Dropada, ouvinte do Estação Rugby Clube? O Dropada é um programa que é um trecho aqui do Mesoval, em que eu vou falar uma palavra e os convidados têm que fazer alguns comentários sobre aquilo que eu for dizer, né? Então vai ser um bate-pronto, uma dropada. Imagina só um rugby que quer dar um drop com marcação em cima e acabando o jogo. Então tem que ser rápido na resposta. Vamos lá? Começando pelo Vitor? Vai alternadamente Vitor e Cata, Vitor e Cata. Pode ser. Bora. Sabe, Viga? Charrua Rugby Clube. Minha vida. Seleção Gaúcha, Cata. Inspiração, trabalho e dedicação. Um atleta exemplo, um ídolo. Dan Carter. Cata, um atleta exemplo, um ídolo. O Ari. Luiz Aguiar. O maior incentivador que poderia ter. Melhor. Luiz Aguiar. A base de tudo, a base de todo sucesso, a inspiração para quem nós jogamos. De onde você busca inspiração? Das pessoas que confiam em mim, que me fazem trabalhar, que me fazem não ficar em casa sem fazer nada. 2014. É o ano de atingir e consolidar o sucesso da seleção gaúcha de rugby, consolidar a categoria de base do Charrua, trabalhar muito pelo rugby, sem visar retornos financeiros e sim pelo amor. Seleção brasileira, Vitor. Um sonho que agora é realidade, né? Que foi difícil chegar nela, mas é muito mais difícil manter. Rugby brasileiro. O rugby que mais cresce, com maior potencial e logo em breve vai ser uma realidade que incomodará todos os países de primeiro nível. O que falta para o crescimento do rugby brasileiro a chegar nesse nível que o teu irmão falou? Cara, eu acho que tá no bom caminho, eu acho que não falta muita coisa, falta um pouco mais de incentivo, talvez, de alto nível, né, de grandes autoridades, mas tá começando a melhorar bastante, cara, não tem muito do que reclamar. Cata, a sua mensagem para todos os ouvintes? Acho que a primeira mensagem é continuar apoiando o rugby, lembrar que o amor pelo rugby é o que nos faz ficar vivos. Eu iria responder a pergunta, tu perguntou pro Vitor, o charrua, o que significa? Eu diria que é o alimento pro meu espírito, eu não posso viver sem ele. E eu acho que o rugby, para todo mundo que ama o rugby, é isso. A gente acreditar no nosso sonho, na nossa paixão e fazer ele crescer.
e sigam escutando Estação Rugby Clube. Perfeito, valeu Cata pela presença, obrigado Vitor. A gente vai continuar com eles aqui no programa, eles vão fazer intervenções, os comentários deles nos vários assuntos que a gente tem ainda pela frente, mas quero agradecer muito a participação de vocês aqui no primeiro Mesoval do Estação Rugby Clube. Prazer, Viga, valeu pelo convite aí, a gente está sempre disposto. Com muita humildade, Virga, obrigado. Valeu, gente, a gente vai pro intervalo, ó, não saia daí, tem muito mais coisa ainda no Estação Rugby Clube, hein? Estação Rugby Clube. Rádio Estação Web, 3 anos. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos. Mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soro positivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável. Obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web, 3 anos. Estação Rugby Clube. Voltamos, não se esqueçam, tem mais um blog aqui do Estação Rugby Clube. Mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou Facebook, facebook.com/Rádio Estação Web, e também para o e-mail rugbyclube@globomail.com. Interaja conosco, mandem críticas, sugestões, reclamações, elogios, dúvidas, enfim, manda sua mensagem também pela nossa página do Face, facebook.com/rugbyclube. O quiz Subec dessa semana é o seguinte: jogou os Sul-Americanos de 15, de 2010 e 2011 somente, e foi premiado em um Troféu Brasil Rugby. Repetimos aqui. Jogou os Sul-Americanos de 15 nos anos de 2010 e 2011 apenas, e foi premiado no Troféu Brasil Rugby de 2010. Quem é ele? Ó, o Troféu Brasil Rugby, que esse ano acontece agora segunda-feira, hein? Ele sumiu um tempo, mas ele tá voltando. Sabe essa? Não é o Região, tá? E não é o Tonhão. É outro. Se você sabe essa, manda a resposta do quiz Subec para o seguinte e-mail, rugbyclube@globomail.com. O primeiro que responder leva um exemplar da 3ª edição da revista Rugby, mais uma camiseta da Subec do programa Estação Rugby Clube. Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. E agora com vocês, sempre ele, o canhão das alterosas, Felipe Fraga, e as últimas do rugby mineiro. Fala, Felipe! Boa tarde, amigos do Estação Rugby Clube. Virgílio, Rogério, galera que tá aí no estúdio. Boa tarde, pessoal da mesa oval do rugby brasileiro. Boa tarde, você ouvinte. Aqui quem fala é Felipe Fraga, direto das montanhas de Minas, para contar o que está acontecendo no nosso rugby daqui do estado. Bom, a primeira notícia é sobre o Ipatinga Rugby. Eu já tinha antecipado aqui algumas semanas que a equipe mudaria de nome para fazer uma coisa mais abrangente em toda a região do Vale do Aço. Foi justamente esse o nome escolhido, Vale do Aço Rugby Clube.
É o nome que agora vai ornar as camisas da equipe que representa o Leste Mineiro nos campeonatos regionais e também nacionais, já que as meninas já disputaram até o BR Sevens. Bom, o Vale do Aço Rugby Clube já foi campeão mineiro de 15 na segunda divisão, já foi vice-campeão mineiro de Sevens com as meninas, e é uma equipe já vencedora que, como já foi comunicado, que também vai dar um descanso nesse primeiro semestre, não vai jogar o Campeonato Mineiro, para fazer essa reformulação, esse período de adaptação e mudanças necessárias a essa nova fase na equipe, que está tentando ampliar os horizontes, tentando alcançar não só a cidade de Ipatinga, que recebia a equipe, mas também as cidades próximas, como Coronel Fabriciano, como Timóteo, como a gente brinca aqui de Acesita, Governador Valadares e todas as cidades próximas aí. É uma mudança forte, mudou as cores, que antes era vermelho, verde e branco, agora é azul marinho predominante com detalhes em branco. O leão vai ser mantido como mascote, apesar de que ele ganha a força do aço. Agora são os leões de aço, como foi o apelido que curiosamente eu dei no último campeonato mineiro. Enfim, são mudanças fortes na equipe, são mudanças que às vezes assustam o fã do rugby, mas realmente foi necessário. Conversando com o presidente Lucas Carvalho, ele mostrou a importância de se ampliar essa área de atuação da equipe, que pretende mandar jogos nas cidades próximas. Boa sorte a galera aí do Vale do Aço, os Leões de Aço. Contem comigo sempre. Bom, outra notícia importante é que o Uberlândia Rugby renovou o contrato de patrocínio por mais um ano com a Farândola, uma empresa de design gráfico que estão dando uma força para eles lá no Triângulo Mineiro. E eu acho importante dar essa notícia, não apenas por ser uma equipe de rugby envolvida, mas por ser uma empresa investindo no esporte dentro do nosso estado. O rugby está crescendo agora, às custas de muita batalha de todos nós envolvidos, de todos vocês ouvintes. Eu sei que cada um de vocês batalha em prol do nosso esporte. E ter uma empresa patrocinando merece sim um grande apoio nosso, um grande agradecimento por parte de toda a comunidade. Parabéns ao Uberlândia, que conseguiu mais esse reforço no patrocínio. A Farândola vai continuar ornando as mangas do uniforme da equipe, dos carcarás vermelhos do Triângulo, que já foram vencedores da Taça de Prata, o terceiro lugar do rugby mineiro no ano passado. Fizeram um excelente campeonato mineiro de Sevens com vice-campeonato, chegando a vencer a última etapa. E agora tem tudo para arrebentar mais esse ano ainda, com uma boa parceira no braço. Falando de crescimento do rugby mineiro, o BH Rugby foi indicado a 2 prêmios no Super 10. Com o Igor Michalik, que está lá no BH militando há muito tempo. Igor Michalik foi indicado à categoria de melhor treinador de Sevens. Ele que comandou as meninas do BH num excelente ano, com boas colocações nos campeonatos nacionais, sendo mais uma vez campeão mineiro de Sevens. O Igor Michalik desenvolveu bastante o aspecto técnico dele, com mais um ano de experiência de rugby. E merece estar entre esses indicados ao prêmio, merece inclusive ganhar o prêmio pelo grande trabalho que ele executou nos últimos anos, nos últimos meses. E outra categoria que o BH está concorrendo, e minha torcida declarada ao BH Rugby nesse quesito é o quesito Fair Play. Fair Play é uma categoria que envolve muitas coisas no Troféu Brasil Rugby, incluindo não só atitude dentro de campo, mas também atitude extra-campo. O BH dentro de campo só tomou 4 cartões amarelos no Super 10. Fez uma campanha muito boa e teve um desempenho extra-campo também muito, muito receptivo, como todo mineiro sabe bem fazer. Então nós estamos aí na torcida no próximo final de semana, no dia 26, 26 e 27, que o BH possa levar esses prêmios lá em São Paulo, com essas indicações, também aí na torcida. E por último, noticiar que o Inconfidência Rugby, também da capital, está organizando um torneio de rugby feminino. Com muito desafio, com muita luta, planejando esse torneio já para o meados de fevereiro, com a participação de equipes de todo o estado. Vai chamar torneio Bárbara Eliodora de rugby feminino, que vai tentar aumentar o calendário das meninas no nosso estado, que às vezes fica, por todas as dificuldades que a gente já conhece,
fica um pouco estreito demais o calendário feminino. E também o juvenil, com o torneio Alferes Tiradentes. Vão ser 2 torneios no mesmo final de semana, provavelmente em um sábado, os 2 torneios com 4 equipes cada. E o Inconfidência está procurando apoio. Então, você que está escutando, que tem vontade de investir de alguma forma nesse evento, com algum patrocínio, algum apoio, alguma coisa que seja, só procurar o Inconfidência Rugby Clube no Facebook e entrar em contato com o pessoal lá. Boa sorte a todos, força ao rugby mineiro, força ao rugby brasileiro. O impossível já está acontecendo. Um grande abraço e até a próxima. Tá aí, valeu Felipe pela intervenção, por trazer as últimas aí de Minas Gerais. Só lembrando aqui, o Felipe falou que o Ipatinga vai se chamar Vale do Aço, justamente pela proximidade de Ipatinga com Fabriciano, Timóteo, a Cesita. Esse exemplo também parecido acontece no Rio Grande do Sul. O Novo Hamburgo Rugby Clube mudou o nome para Brumers também, porque abrangia uma região que compreende Campo Bom, Estância Velha, Ivoti, Parobé, Nova Hartz, Sapiranga. Em função de abranger tantos jogadores dessas outras cidades, não tinha porquê, por ser um time regional, não tinha porquê manter o nome de Novo Hamburgo. Eu acho que vai ser muito mais saudável essa mudança para Ipatinga, de Ipatinga para Vale do Aço, do que se permanecesse com o nome anterior. Valeu mesmo, Felipe. A próxima tem mais, hein? Estação Rugby Clube. Maurício Miliano e Lucas Toniaso, ambos da CBRU, explicam agora sobre os polos de desenvolvimento do rugby nacional. Eles estiveram aqui essa semana e o Estação Rugby Clube foi lá ouvi-los. Maurício Miliano, o Mili e o Toniaso. Mili, queria que você contasse um pouco mais sobre esse método esses indicadores que você chegou com relação aos clubes no Brasil, aos 3 polos de desenvolvimento, quais são eles, e a contratação do Lucas Toniaso para executar uma dessas funções para gerir o desenvolvimento do rugby no Brasil, especificamente na região sul. Bom, a questão que a gente queria identificar é como a gente identifica, como é que a gente detecta locais que têm a possibilidade de ter um rugby de qualidade sustentável. Então a gente percebeu que para isso os clubes ou as regiões têm que ter alguns pré-requisitos. Ter estrutura adequada para a prática, né, com campo, com instalações, com vestiário, um ambiente seguro, né, e convidativo para as pessoas. Ter um trabalho de categoria de base, fomento em escolas, parceria com escolas, com Secretaria de Educação, para você sempre manter o abastecimento do clube, de jogadores para o clube, e melhor ainda, desde a base. Ter resultados em competições, porque com bons resultados mais crianças vão querer ficar naquele clube. A competição também é um fator de desenvolvimento. E ter pessoas para trabalhar com tudo isso, para fazer com que isso tudo aconteça. Então isso é um polo, foi isso que a gente quis identificar. Quando a gente pergunta isso para as pessoas, fica um pouco abrangente. Então foi criado um questionário, né, uma auditoria, digamos assim, nos clubes. É um questionário que conta ali com umas 200 perguntas, que vai olhando clinicamente caso a caso. Por exemplo, o clube tem parceria com o poder público? Tem, mas que tipo de parceria? Ele tem campo para jogo, campo para treino, estádio, ônibus para campeonato? Parceria bem abrangente. Então, esse questionário, essa auditoria, é para a gente olhar isso daí. Cada pergunta, as perguntas elas vão formando grupos, e esses grupos a gente relacionou com as 5 áreas estratégicas da Confederação Brasileira de Rugby, que é a financeira, gestão, alto rendimento, desenvolvimento e disseminação. Então, a gente cruzou essas perguntas com as áreas estratégicas para poder analisar quais são as áreas estratégicas que os clubes estão bem, estão intermediários ou não tão bem, que precisam melhorar rápido. O trabalho agora tem sido esse, visitar um pouco mais os clubes. Alguns nunca ouviram falar e nunca pensaram em ter um planejamento estratégico, então a gente tem ajudado eles
a se desenvolver a partir de um plano estratégico, esse plano estratégico configurado em cima das 5 áreas da Confederação, para a gente falar a mesma língua. E, enfim, fizemos um mapa do Brasil, rodamos esse questionário pelo nosso conhecimento, não chegou na mão de todo mundo, tá? E a gente experimentou ele em cima do conhecimento das equipes que a gente tem, das equipes do Super 10, para poder ter um dado estatístico de quais seriam índices interessantes. E aí a gente cruzou com equipes de primeira divisão e segunda divisão de cada estado. Nisso a gente pôde identificar grupos, regiões que tinham mais de um clube com boas pontuações nesse questionário, nessa auditoria. Esses grupos de clubes a gente chamou de polos de desenvolvimento. São clubes que estão ali num raio de 100, 150 quilômetros. Então, a gente identificou 2 polos em São Paulo e um polo no Rio Grande do Sul. O polo São Paulo é Vale do Paraíba e vai até Volta Redonda, pega a equipe de Volta Redonda. E o outro polo é a capital de São Paulo mais o eixo 019. O clube pontual ali foi o Tornados em Indaiatuba. E aqui no Sul, os clubes que estão mais próximos e realmente formaram um polo, foi o Brumers, de Novo Hamburgo, o Farrapos de Bento Gonçalves, o Serra e Valquírias de Caxias do Sul. Significa o que esse trabalho? Que a gente vai ajudar esses clubes já são fogueiras, a gente quer inflamar eles mais um pouquinho, corrigir algumas coisas, não corrigir, é difícil falar isso porque as pessoas acham que a gente quer impor alguma coisa, não. A gente quer ajudá-los a pensar as melhores formas para os problemas que eles têm encontrado. A gente viaja o Brasil inteiro, consegue ter uma visão de fora, mas a gente quer ajudá-los a construir o seu clube. A gente não vai falar as pedras, tá? E aí, como a gente faz esse trabalho com esses clubes polo, a gente consegue impactar alguns vizinhos. Clubes menores, consegue às vezes atingir cidades potenciais que poderia ter o rugby no meio desse trajeto, dessa história, a partir de trabalho com categoria de base, de organização de gestão e finanças. O nosso foco não é direto no alto rendimento dessa região. O alto rendimento ele é médio e longo prazo nessa região. O foco é o desenvolvimento, categoria de base, rugby infantil e rugby nas escolas. Trabalhar o fomento dessa base, a estruturação do clube nesse sentido. Então o trabalho tem sido isso. Para tudo isso, só o Mili não dava, sozinho eu não ia conseguir fazer. E então a gente fez um programa de seleção de pessoas, pediu currículos na Confederação Brasileira de Rugby, na busca de pessoas que pudessem gerir esse programa Polo, né, um para o Vale, um para o 019 e um aqui no Sul, né, Vale Sinos. E nesse processo de seleção a gente conseguiu identificar nos currículos o Lucas Toniaso, uma pessoa aqui da região, e que faz um grande trabalho na federação, ajuda muito no trabalho que vinha sendo feito na federação, tem conhecimento dos clubes, da realidade dos clubes da região. Eu sou de São Paulo, a realidade daqui do Rio Grande do Sul é diferente, né? Só o campeonato de acesso do São Paulo é do tamanho de todo, tem o número de equipes que tem o estado gaúcho inteiro, o estado do Rio Grande do Sul inteiro. Então é outra realidade. Não tão por isso, é outra realidade mais cultural mesmo, porque as dificuldades dos clubes são as mesmas. Então, só que eu estou lá em São Paulo, cuidando de 2 polos. Eu que vou cuidar, eu que vou encabeçar, eu vou ser o gestor direto desses 2 polos. E então eu precisava de um braço direito para o Rio Grande do Sul. Pelos currículos que eu recebi, foram vários currículos, o Lucas está sendo contratado, começou já no dia 2 de janeiro, a trabalhar comigo forte nisso. Temos feito reuniões quase que diárias, aí via Skype, telefone, melhorando esse projeto, melhorando esse programa da Confederação Brasileira de Rugby. Trabalhamos junto esse fim de semana, em São Paulo. Essa semana vamos ficar junto aqui, trabalhando dentro do Rio Grande do Sul. E, enfim, eu acredito muito nesse programa Polo, não só aqui para o Rio Grande do Sul. Eu já estou fazendo análise de outros estados para identificar os possíveis polos dos outros estados.
Estou entrando em contato com as federações, porque a gente precisa fazer com que esse programa Polo seja um programa das federações e para a gente poder viabilizar através de projetos a sustentabilidade desse programa. Mas eu tenho certeza que esse programa vai causar um grande impacto e vai ser um diferencial no desenvolvimento do rugby. Perfeito. E Lucas está aqui do meu lado, animado. E quais são os desafios desse novo cargo? Bom, Virga, o objetivo é aproveitar a oportunidade, né? Um sonho realizado, um objetivo de vida atingido. O projeto é uma aposta, digamos assim, da Confederação Brasileira e ele vem a contribuir muito, né? Então, o sentimento é o melhor possível. A gente já sabe de que forma atingir o polo o polo Vale do Sino Serra Gaúcha, né? Nós já definimos o que vai ser trabalhado dentro dos clubes, né? Que tem um potencial de desenvolvimento ou que já estão com uma estrutura suficiente para desenvolver esse trabalho. Praticamente, acho que cabe falar já que vão ser trabalhadas questões de rugby infantil, assim como em São Paulo possui um circuito de rugby infantil já bem estruturado. O objetivo é trazer isso para o Rio Grande do Sul. Trabalhar também a questão do alto rendimento, porque o Estado e o Polo possuem clubes com um bom desenvolvimento técnico, né? Farrapos é um belo exemplo, pelo fato de estar no Super 10, e o objetivo é elevar o nível de todos esses clubes. E terceiro é trabalhar essa questão de gestão de clube também, né? Se faz necessário, ao ponto que tu realiza uma contratação, que tu define um projeto municipal, um projeto estadual, ou mesmo um federal, a demanda e a organização ela acaba sendo maior. E o rugby, né, acaba não sendo mais aquela brincadeira de 15, 20 amigos e acaba se tornando uma responsabilidade por questões financeiras públicas, né, prestação de conta e tudo mais. Então é necessário focar nisso. Então o Rio Grande do Sul vai ter um olhar voltado para quê? Rugby infantil, alto rendimento e gestão. E a gente espera não somente atingir esses clubes, né? Não é um projeto que visa limitar um trabalho, mas sim oportunizar um crescimento estruturado desses clubes que já estão, né, formados, e potencializar os demais, os clubes na volta, seja a região metropolitana, seja a região do Planalto, seja a região do meio do estado, Santa Maria, ou mesmo o sul do estado. O objetivo é usar o polo para potencializar o rugby gaúcho. Ô Lucas, parabéns. Só para finalizar agora, Mili, o Brasil inteiro está escutando o programa, e caso um clube aí de alguma outra região do país queira responder seu questionário, é possível isso? É possível sim. Basta me procurar dentro da Confederação Brasileira de Rugby, pelo e-mail lá do site, enviar um e-mail. Eu preciso falar com o Mili, quero esse questionário. A gente quer mesmo tentar recolher o máximo de respostas para rapidamente identificar os futuros polos que vão ser atingidos. Nós não queremos... A gente não quer mais fazer trabalho de vir com uma ideia agora para realizar semana que vem. A gente quer respostas dos questionários com rapidez para poder olhar os polos de desenvolvimento e pensar com carinho. O planejamento faz a diferença. E ter tempo para poder planejar vai fazer com que essa região, esse clube aí, talvez seja beneficiado. Tá aí, o Estação Rugby Clube deseja, tanto para o Mili quanto para o Toniaso, um excelente trabalho nesses polos de desenvolvimento. Como eles falaram na entrevista, o DDD 019 em São Paulo, capital, Vale do Paraíba e a região da Serra Gaúcha e Vale dos Sinos. Um excelente trabalho para vocês, e a gente deseja aqui o melhor para o rugby nacional e esse trabalho que é tão importante para a modalidade no país. Valeu, pessoal. Estação Rugby Clube. Nicolas Ferri, apresentador do Super Rugby na Fischerton CNN FM 89.5 de Rosário, na Argentina, traz as últimas de lá. Tudo bem, Nicolas? Oi, Virgílio. Boa tarde para você e toda a equipe da Estação Rugby Clube. Nesta oportunidade, não vou falar da atualidade do rugby argentino, senão que de um argentino em particular. É o Pedro Baraldi.
dos máximos referentes da história do rugby de 7 na Argentina, que até o ano passado foi o treinador da seleção paraguaia. O Baraldi emergiu no Jockey Club Rosario, onde foi campeão em muitas oportunidades, e chegou assim à seleção da cidade de Rosario, de onde deu o salto aos Pumas. Mas ele é mais famoso por sua participação nos Pumas Sevens, onde jogou entre 1989 e 2001, e até hoje é dos máximos referentes da modalidade. Sua carreira como treinador começou também no Jockey Club Rosario, para logo se convertir no treinador da Argentina no circuito mundial de Sevens. Tras alguns anos, onde fez diferentes cursos da Consur e a IRB, o argentino começou colaborando na equipe de Seven de Paraguai há mais de 3 anos. Pelos conhecimentos que ele tem também no 15, foi contratado em 2012 para ser o head coach dos Jacarés. Assim, com ele na cabeça do rugby paraguaio, os diferentes times começaram a crescer e ajudou a estruturar uma união com muitas negligências políticas. Deste jeito, com a seleção maior masculina, chegou até ganhar o Sul-Americano B em setembro de 2012 em Venezuela e até jogou no Brasil pelas eliminatórias para a Copa do Mundo da Inglaterra, partida que ganharam os Tupis 35-22. Em 2013, a seleção masculina paraguaia foi convidada a jogar no torneio regional do Nordeste argentino. Lá, os brancos e vermelhos tiveram boas participações derrotando alguns dos times mais importantes daquela região, como o máximo campeão Curne, Caragüí ou o Sixty, que se convirtió na revelação da competição. Além disso, o Baraldi sentia que seu time era prejudicado em muitos dos jogos e realizou diferentes protestos aos oficiais que o informaram, e a União do Nordeste argentino decidiu suspendê-lo em junho por 5 meses, algo que não gostou nos jogadores paraguaios, que sentiam o mesmo que o Pedro. Assim, o rosarino teve que deixar seu cargo e, em seu lugar, a União Paraguaia decidiu contratar ao outro argentino, também famoso, o Eliseo Chapa Branca, quem jogou 40 test matches entre 1976 e 1990. Concluída sua punição, o Pedro Baraldi continua sua carreira como treinador no Paraguai. Agora, ele assumiu no Clube Universitário de Rugby de Asunción, mais conhecido como Curda, que é o último campeão paraguaio e que recentemente ganhou a Copa de Prata no Seven Internacional de Mar del Plata, na Argentina, já com o Baraldi como treinador. Informou para a estação Rugby Club Nicolás Ferri. Adeus, Virgílio, até a semana que vem. Bom, tá aí o Nicolás trazendo as últimas, não é Nicolás, não, é Nicolás. Tá aí o Nicolás trazendo as últimas do rugby na Argentina. A gente vai agora para uma última pausa. Na volta tem Troféu Brasil Rugby e muito mais. Não saia daí. Estação Rugby Clube. Rádio Estação Web, 3 anos. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web.
Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web, 3 anos. Estação Rugby Clube. E voltamos com o último bloco. Mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou Facebook, facebook.com/Rádio Estação Web. Mandem críticas, sugestões, reclamações, elogios e dúvidas para o e-mail rugbyclube@globomail.com ou interaja conosco pela nossa página do Face, facebook.com/rugbyclube. Olha, para não esquecer, o Quiz Subeck da semana pergunta: ele jogou o Sul-Americano somente de 15 em 2010 e 2011, em 2010 no Chile, em 2011 na Argentina, em Porto Iguaçu, e foi premiado em um Troféu Brasil Rugby, o Troféu Brasil Rugby de 2010. Repetimos, jogou apenas o Sul-Americano de 15 nos anos de 2010 e 2011 apenas, e foi premiado no Troféu Brasil Rugby, esse Troféu Brasil Rugby em 2010. Quem é ele? Ele sumiu um tempo, mas está voltando. Se você sabe essa, manda a resposta do Quiz Subeck para o e-mail rugbyclube@globomail.com. O primeiro que responder corretamente leva um exemplar da 3ª edição da revista Rugby, mais uma camiseta Subeck do programa. Faça igual o Blanquito, Subeck, a marca dos apaixonados por rugby. E aí, Cata, teve alguma coisa que viu na revista e gostou mais? Cara, na revista, assim, é difícil você dizer qual é o assunto que te chama mais atenção, porque é muito bem escrita. Ela vem com muita informação sobre todos os assuntos. Com certeza, quem lê vai tirar muita coisa boa, vai aprender muito. Mas como educador, como professor de educação física, professor na rede municipal de educação, eu não poderia deixar de comentar sobre as duas matérias que trazem sobre o esporte relacionado à educação e às crianças, que são o projeto Try Rugby, que leva esporte para mais de 10 mil crianças em São Paulo, né, em parceria com o SESI, e a Onda Olímpica, o Rugby Social Explode no Rio, que fala sobre os projetos sociais nas comunidades do Rio, em cidades do Rio de Janeiro. Eu sugiro para quem está buscando inspiração para fazer um projeto desses, ou para criar um projeto, tirar do papel no seu clube ou na sua cidade, que leia a revista, essas duas matérias, porque ela traz muita informação sobre a organização dos projetos, sobre critérios, enfim, e também traz o saldo positivo desses projetos, tá? É incrível. É uma boa leitura que vai trazer muita inspiração para quem está pensando. Vitor, teve alguma matéria aí que gostou mais? Alguma coisa na revista que chamou a atenção? A revista é incrível, todas as matérias muito boas, só que tem a do Rabana, do campeão mundial 2007, que diz um pouco da história dele, que eu acho incrível, essas mini biografias assim, e frases dos caras, dos ídolos. E a matéria dos fijianos, que é impressionante que as Ilhas Fiji, tão pequenas do jeito que são, tem 900 mil habitantes, tem mais de 500 clubes, cara. É uma coisa de outro mundo, assim, tem 500 clubes pra escolher onde tu vai jogar. E o rugby nas Ilhas Fiji foi assunto do programa na semana passada. Exatamente, o Rogério muito bem lembrou aqui, o rugby nas Ilhas Fiji foi assunto da semana passada aqui do Estação Rugby Clube, as Ilhas Fiji, que a IRB, o Conselho Internacional de Rugby, suspendeu a ajuda financeira para as Ilhas Fiji até quando a Federação de Rugby das Ilhas Fiji não apresentarem para o Conselho Internacional um plano de saúde financeira e de prestação de contas corretamente para o IRB saber para onde está indo esse dinheiro em que as Ilhas Fiji estão gastando. Mas sensacional, a revista Rugby está aí.
Caso queiram adquirir, tá, o contato é o Ryan Ornelas, Ryan, R-A-I-A-N, Ryan, @ tppagroup, né, tppagroup.com, Ryan, @ t de tatu, ppa, de, pato e abacaxi, tppagroup.com, Ryan, @ tppagroup.com, é o Ryan, caso queiram adquirir, ou pelo Facebook da Revista Rugby, facebook.com/Revista Rugby. Estação Rugby Clube. Confira agora os indicados da edição de 2013 do Troféu Brasil Rugby, o Oscar do Rugby Nacional. Categorias: melhor jogador 15, Boex Kramer do Pasteur, Ige do Desterro e Martin Scheffer do SPAC. Jogador revelação 15, Cogueto do Farrapos, Zé do SPAC e Pedro de Pila do Pasteur. melhor jogador de Sevens, Martin Scheffer do SPAC, Tanque do São José e o irmão dele, Moisés, também do São José. jogador revelação de Sevens, Bergo do SPAC, Drude do Jacareí e Andrioli do Chapecó. melhor jogador juvenil, Sábados do São José, Matheus Cruz do Jacareí e Bergo do SPAC. melhor jogadora de Sevens, Edna do São José, Júlia do Desterro e Paulinha do SPAC. jogadora revelação Sevens, Raquel Cocan do Charrua, Jéssica Aidar do SPAC e Letícia Olivares do Niterói. Clube Fair Play masculino, Belo Horizonte, Desterro e Farrapos. Clube Fair Play feminino, Curitiba, Desterro e Vitória. Clube Revelação, Jacareí, Grupo de Rugby da Universidade do Amazonas e Toledo. melhor árbitro, Henrique Platais, Ricardo Santana e Mariano de Goicoechea. melhor treinador de 15, Youssef do Pasteur, Matias do SPAC e Carlitos do Farrapos. melhor treinador de Sevens, Igor Michalik do Belo Horizonte, Maurício Coelho do São José e Nativo do Desterro. melhor mídia especializada, Portal do Rugby, Revista Rugby e o site Rugby de Calcinha. Escolha da melhor mídia é por votação popular. melhor transmissão televisiva, Sport TV, ESPN e Band Esportes. melhor try, O melhor try é votação popular pela fanpage da CBRU no Facebook. Vitor e Cata, que escolha complicada, hein? Difícil, cara. A gente analisando todos as categorias, não tem como tu definir com certeza um jogador ou um representante para dizer quem deve ganhar. No melhor try, como a votação é popular, eu já escolhi o meu e eu vou votar na minha companheira de clube, a Raquel Cochran, no try dela contra a França, o que significou uma quase vitória sobre a França. Vitor? Cara, no melhor try é muito difícil mesmo, mas eu vou ficar com o do Martin Scheffer, aquele que ele deixou 9 atletas do Pasteur pra trás e fez o try. E pra melhor jogador juvenil, no Lucas Domingos, né, nos sábados, que nem o Biga disse. Um abraço pra ele aí, joga muito. Um abraço pro Guilherme Cogueto também, indicado a jogador revelação. Nosso companheiro ajudou na conquista da seleção gaúcha na Copa Cultura Inglesa como um grande incentivador e participou de alguns treinos. Então um grande abraço para ele e tomara que ele seja eleito. Tá bem difícil, uma escolha muito complicada. Eu também já escolhi o meu melhor try. Rogério, já votou ali? Já votei, escolhi o do Martin Scheffer. Do Martin Scheffer também é aquele que ele sai, passa por 9 jogadores, costura, né? Ali foi sensacional. Perfeito, então tá aí, ó, Troféu Brasil Rugby 2013, que é o Oscar do Rugby Nacional, ou é o Oscar, o Troféu Brasil Rugby do cinema norte-americano? Com certeza eu acho que essa última é a verdade. O Oscar tá um pouco abaixo em termos de qualidade e beleza, principalmente, né? Perfeito. Plasticidade, interpretação, emoção, sacrifício. É o charme, né? É o charme. Rugby brasileiro. Tá certo. Bom, e para a revista Rugby, os últimos resultados. Heineken Cup, Leinster 36, Ospreys 3. Northampton 13, Castres 3.
Saracens 64, Connacht 6. Zebre 6, Toulouse 16. Cardiff 13, Exeter 19. Glasgow 8, Toulon 15. Leicester 19, Ulster 22. Montpellier 24, Benetton 6. Munster 38, Edimburgo 6. Perpignan 18, Gloucester 36. Scarlets 20, Harlequins 22. Clermont 28, Racing Metrô 3. As quartas de final estão definidas e agendadas para os dias 4, 5 e 6 de abril. Eis os jogos: Ulster contra Saracens. Clermont versus Leicester. Toulon enfrenta o Leinster. Munster e Toulouse. As semifinais estão marcadas para os dias 25, 26 e 27 de abril. E a finalíssima dia 24 de maio no estádio Millennium, em Cardiff, País de Gales. Estação Rugby Clube. O Ilhabela Rugby Clube receberá o 6º Beach Rugby Ilhabela 2014, que acontece no fim de semana dos dias 8 e 9 de fevereiro em Ilhabela, São Paulo. É o maior torneio de rugby de praia no Brasil. E olha só, imperdível, tá? Semana que vem, uma entrevista com o Gordo, o Paulo Souza, o Gordo do Ilhabela, sobre o evento. É imperdível por quê? Porque você vai saber mais, o ouvinte do Estação Rugby Clube vai saber mais sobre o rugby de praia, sobre o beach rugby, as regras, o que difere do beach rugby pro rugby sevens, pro rugby de 15. E outra, é o Gordo falando. E é o Gordo falando em cadeia nacional, imperdível. Semana que vem, na Estação Rugby Clube, o Gordo exclusivo com o maior beach rugby do Brasil. Estação Rugby Clube. Os Mirmidões organizam dias 8 e 9 de março a primeira edição da Taça São Gabriel do Oeste de Rugby Sevens. As inscrições custam R$ 350 e incluem alojamento, alimentação e uma vaga em cada categoria, masculino, feminino e juniores. Haverá também sorteio de brindes e um desafio de drop. Vale muito a pena participar equipes do Mato Grosso do Sul, de Goiás, Paraguai, que é ali perto, Oeste do Paraná e Oeste Paulista. Anima de encarar uma outra viagem dessa, Vitor? Pelo mais rugby longe ainda, né? Pelo rugby vale tudo. Encara, Cata. Tá baratinha a inscrição, hein? A gente tem acompanhado valores mais altos e as condições estão animadoras e convidativas. Perfeito. Estação Rugby Clube. E domingo agora, dia 26, tem lá no Campo do Padre, em Jaguariúna, 2 amistosos imperdíveis, tá? Às 11 da manhã, Jaguars, do nosso amigo Jaú, contra o Pirituba, do nosso amigo Zanfa, Rogério Brandão Zanfa. Jaguars contra Pirituba, que é uma equipe de São Paulo, capital. E à 1 da tarde, logo depois do jogo de fundo, São Bento contra Tatuapé. Ambas as equipes da cidade de São Paulo. Então isso, domingo a partir das 11 da manhã, no Campo do Padre, em Jaguariúna. Compareçam. Estação Rugby Clube. E a Confederação Brasileira de Rugby confirmou para o dia 15 de fevereiro, um sábado, às 18 horas, amistoso contra a União de Rugby de Misiones, Urumi, província argentina fronteiriça com o Brasil. O jogo terá a transmissão dos canais Sport TV. Misiones é a sede de equipes como o Tacuru, de Posadas, que é a capital, e o Cataratas, de Porto Iguaçu, ali na fronteira com Foz. As duas seleções já se enfrentaram em 2 oportunidades. Na última, pelo Cross Border, em março de 2011, e em Encarnación, no Paraguai, vitória do Brasil por 27-11. São muito bons esses amistosos, hein? Muito bons. E a gente analisando, é uma parceria bem estratégica essa com a União de Rugby de Misiones. Até porque Misiones é uma região que compreende Brasil, Argentina e Paraguai. Essa região de Misiones é uma região muito próxima do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então esse oeste da região sul do Brasil pode se beneficiar dessa parceria e desse vínculo com a União de Rugby de Misiones. Exatamente. Posadas, por exemplo, que é a capital de Misiones, fica só 120 quilômetros de São Borja. É mais perto para eles virem jogar na Argentina do que virem jogar em Porto Alegre. Exatamente. Estação Rugby Clube. E olha, e através dos nossos parceiros do Portal do Rugby, soubemos que o Brasil é o 10º país em cursos IRB no ano de 2013. Ao todo foram 44 cursos, desde Parintins, lá no Amazonas, até Estância Velha, no Rio Grande do Sul. Em termos de certificados do IRB, o Brasil está atrás apenas da Inglaterra. Vejam só, foram 13.753 Rugby Readies, 8.847 Rugby Laws, 36 certificados de primeiros socorros e 242 de força e condicionamento. São números impressionantes, hein, pessoal? Impressionante o crescimento, né, Virga? Dos números. Um abraço pro Cello aí, pro Flávio, que já me deram cursos e grandes amigos aí.
Caramba, haja papel, quase 14 mil certificados. Hoje em dia a gente consegue pegar online e enviar online. Não, claro, certamente não. Ficar guardando todos os certificados, a gente já tem uma pilha. Caramba, 13.753 Rugby Readies, 8.847 Rugby Laws, 36 de primeiros socorros, que é um curso novo, quem ministra o Leon Higgins e o Léo Iral, da Comissão Médica da CBRU, e 242 de força e condicionamento. Um dos instrutores é o Heraldo Pinheiro. Então, parabéns a todos vocês aí que fazem e ministram esses cursos, nomeadamente Flávio Santos, Marcelo Toscano, Maurício Emiliano, além da toda a equipe, Gabriel Senamo, o Gabó, o Heraldo Pinheiro, o Marcelo Blanco, o Cello, que o Vitor falou, o Ricardo Santana, o Ney Vasconcelos, grande Ney, o Arnaldo Montenegro, o Léo Iral, o Leon Higgins e o Mariano de Goicoechea. Parabéns a todos vocês. Estação Rugby Clube. E Santiago Santos confirmou o plantel dos Leões, como é conhecida a seleção espanhola de rugby, para os jogos contra a Rússia, dia 1º de fevereiro, e Bélgica, dia 8, pela Copa de Nações Europeias. São eles e que atuam na França: Peluchon, Bonan, Rouet, Pinto, Malier e Goya. Esse Goya joga no Biarritz. Auski, Gibuan, Hoffs, Barreira, Elgoyen, Labi, Pode, Moreno, Ortiz, Recuerda e Negrillo. Esses são os que atuam no rugby francês. Os que jogam na Federação de Castela e Leão: César Semperi, apenas um só, tá? E que jogam na Federação do País Basco: o veteraníssimo Feijó e Daniel Sni. E o espanhol, que joga na Inglaterra, convocado para esses jogos, mas que não tem nenhum nome de espanhol, mas que está naturalizado espanhol, é o Matt Cook. Portanto, aí, excelentes jogos, bom trabalho e sucesso para a seleção espanhola, para os Leões, como são conhecidos os espanhóis da seleção de rugby do país. Estação Rugby Clube. Bom, e depois de vencer a Argentina por 2 vezes, o Chile tornou-se campeão do tradicional Sevens de Vinha del Mar e com isso se classificou para a etapa de Hong Kong do circuito mundial. Ele se classificou para o Qualifying de 2014-2015, que vai ser disputado em Hong Kong, não é para a etapa principal. A outra seleção classificada, além de Chile e Argentina, a Argentina que disputa o circuito mundial principal, é a do Uruguai, que venceu o Brasil por 14-7 e se garantiu na competição. Acompanharam esse fim de semana o Sevens de Vinha? Sim, eu tentei acompanhar o máximo que deu, às vezes travava as transmissões, não tinha informação, mas o Brasil foi com uma equipe muito nova, né, com muitos jogadores novos, alguns que subiram de juvenil agora, que estavam jogando a cultura inglesa também, mas foi muito bom, cara, E também pra gente ver como é que na América do Sul, em geral, o rugby está se desenvolvendo. O Chile vencer a Argentina 2 vezes é uma coisa bem surpreendente e faz com que a gente não tenha ilusões de que só o Brasil está se desenvolvendo. Exatamente, os outros também estão crescendo. E outra, tudo bem, a Argentina não levou a equipe principal, mas qualquer seleção da Argentina vai ter uma reputação altíssima. Sim. E eles têm algo muito forte, muito grande. Eles têm um estilo de jogo a zelar e uma reputação para zelar também. Então não importa se é seleção B, Z, H, sei lá. A gente estava em 2011 no Sul-Americano, que foi... Era 2011, né? Que foi disputado em Bento Gonçalves, quando o Brasil venceu a seleção da Argentina. A gente estava lá em Bento Gonçalves e mesmo que não fosse a seleção principal da Argentina, não dava para mensurar a emoção que foi. Exatamente, e o Chile que mandou esse ano de 2013 7 jogadores para estudar e jogar na Nova Zelândia. Realmente, o Brasil está crescendo, mas os outros estão crescendo também e não querem ficar para trás, porque é o Uruguai que não quer que Chile e Brasil cheguem perto, e o Chile que não quer que o Brasil chegue perto também. Exatamente. E por outro lado também tem o Paraguai, que também vem se desenvolvendo. O Uruguai agora acertou a organização do estádio Charrua, vai ser cedido à União Uruguai de Rugby. O Chile vem com essa proposta de fazer intercâmbios. A Argentina tem o PLADAR, que é o Plano de Desenvolvimento de Alto Rendimento, com mais 70 jogadores recebendo salários para jogar e se dedicar ao rugby na Argentina. Então, a Confederação Brasileira de Rugby, com o seu trabalho, não fica atrás, mas também é uma disputa bem forte. E isso se reflete no juvenil também, né? Esse ano passado, 2013, na Consul, o Brasil quase ganhou do
do Chile, do Uruguai. Fez bons jogos, com um placar bem abaixo, mas fez ótimos jogos. Dava pra esse ano, de repente, ganhar do Chile e do Uruguai. E o que era uma meta antes, ganhar do Paraguai, já ganhou, se classificou pro Consurar. Então, esse ano a gente está muito focado na vitória contra o Uruguai e Chile, que é uma possibilidade não real. Tá longe, é uma possibilidade não tá real. longe. Perfeito. E o Paraguai sempre mordido, que também não quer ficar atrás. Estação Rugby Clube. O Rugby Sustentável realizou na última quarta-feira em Araraquara, no Parque do Pinheirinho, uma ação de reflorestamento que contou com o apoio da Prefeitura Municipal local, lá em Araraquara. CBRU, Confederação Brasileira de Rugby, também esteve envolvida, Revista Rugby e Instituto Brasileiro de Preservação e Consciência Ambiental. Parabéns a todos os envolvidos e um abraço para o Sérgio, na leal audiência do Estação Rugby Clube pela Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. O Alma Rugby, iniciativa que visa preservar o espírito e os princípios do rugby em parceria com a CBRU, criou o troféu Alma Brasil Rugby, que já está na segunda fase. Até o dia 27 de janeiro, pelo Facebook, vote em um dos 5 mais indicados pela comunidade do rugby nacional. São eles: Vinícius Rosado, vítima da tragédia da Boate Kiss, ex-atleta do Universitário de Santa Maria, que salvou 14 pessoas naquele incêndio. Federico Spago, que dedicou-se inteiramente para crescer as categorias de base do São Paulo Athletic Club, o SPAC. Nilson Taminato, fundador do Charrua Rugby Clube e precursor do esporte no Rio Grande do Sul, além de ter sido presidente da Federação Gaúcha. Leca Gentsky, que está à frente da equipe feminina do Curitiba, que inclusive concorre ao prêmio de Fair Play no Troféu Brasil Rugby de 2013. Encabeça um projeto social do rugby voltado para mais de 400 crianças, vivendo o rugby, disseminando os nobres valores do nosso jogo. Carlos Marvel, que faz um incansável trabalho no Nordeste e é pioneiro do rugby no Piauí. Eles 5 passarão por votação popular e a entrega do troféu Alma Brasil Rugby acontecerá dia 27 de janeiro na cerimônia do troféu Brasil Rugby 2013. Participem. Já participaram aí, pessoal? Já dei meu voto, mas com certeza o voto não é o suficiente. Eu gostaria de agradecer a todos esses indicados pela contribuição para o nosso esporte. Em especial ao Nilson Taminato, provavelmente sem a interferência dele, nós estaríamos em um outro patamar de rugby, e por ele ter ajudado a criar o Charrua. E o Vinícius Rosado, em memória, porque pelos nossos registros, o que ele fez foi salvar 14 pessoas e dar a vida dele para isso. Então, além dos outros indicados, que sem dúvida, sem eles o rugby do Brasil não seria o que é hoje. Todos merecem, mas o Vinícius Rosado já salvou 14 pessoas naquele incêndio, mas já tinha saído da boate, decidiu voltar para arriscar sua vida para salvar mais 14 pessoas. O Nilson, que talvez o rugby ia chegar no Rio Grande do Sul de qualquer jeito, mas talvez não com os mesmos valores, com a mesma, do jeito que chegou. E o Carlos Marvel, um amigo, grande amigo, um abraço para ele, conheci ele lá em Brasília, faz um ótimo trabalho lá no Piauí, na Universidade Federal do Piauí, que apoia ele, dá treino para as meninas lá. Um abraço para ele. Então não deixem de participar. Estação Rugby Clube. Bom, e na audiência do programa, em casa, no trabalho, escondido do chefe, no carro, no almoço, sozinho, com a família, com os amigos, estão Daniel Greg do Niterói da Seleção Brasileira, salve Greg, um abraço. Eduardo Arson, o Arson do Brumers, o Lucas Lopes de Uberlândia, o pessoal da Rádio Alfa, rádio da comunidade portuguesa em Paris, lá na França, que é parceira aqui nossa, através da Rádio França Internacional do Rádio Estação Web. A galera do Valkyrians, o Christian Guimarães de Cuiabá, olha só, o pessoal de Porto Velho, o Pantufa, como sempre, a Paulinha Sete, lá da França também, mãe do Lohan do Band, o Manão Martins de Pau Sul, é o Brasil todo ligadaço no Estação Rugby Clube, que une todo um país em torno da nossa querida ovalada. Bom, e para fazermos um programa melhor para você, querido ouvinte, mandem críticas, elogios, sugestões e reclamações para sempre o e-mail rugbyclube@globomail.com. Greg, essa agora é para você, cara. Essa agora é em sua homenagem. Por que o Super Mario procurou o psicólogo? Faz ideia, Rogério?
Olha, não faço a mínima ideia. Cata, por que o Super Mario procurou psicólogo? Essa é a La Greg, né? Deve ter alguma coisa a ver com a princesa ou o cogumelo, alguma coisa aí. Bom, no final do programa, não se esqueçam, não deixem de... me lembrem que eu tenho que responder por que o Super Mario procurou psicólogo. Ó, e vocês aí em casa, ouvintes da Estação Rugby Clube, procurem saber por que o Super Mario procurou psicólogo. Estação Rugby Clube. E olha, não se esqueça do quiz Subec da semana. Jogou o Sul-Americano de 2015... Sul-Americano de 2015, nem foi ainda. Jogou os Sul-Americanos de 15, de 2010 e 2011 somente, e foi premiado em um Troféu Brasil Rugby. Repetimos, jogou os Sul-Americanos de 15 em 2010 e em 2011 apenas, e foi premiado em um Troféu Brasil Rugby. Quem é ele? Sumiu um tempo, mas está voltando. Se você sabe essa, manda a resposta correta para o e-mail rugbyclube@globomail.com. O primeiro que responder corretamente leva para casa a terceira edição da revista Rugby e a camiseta Subec do programa Estação Rugby Clube. Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Cata, Vitor, quero agradecer imensamente nós, Rogério e eu, a gente quer agradecer imensamente a presença de vocês aqui no Estação Rugby Clube. Valeu, Vigar, foi um prazerzaço mesmo. Sempre que tu quiser a gente tá aí e falar pra galera aí continuar ouvindo o Estação e mandar um abraço pra Isabela, pros meus pais e pro Baiano e pro Max. Obrigado, Virga, pela oportunidade. Gostaria de mandar um abraço também para Carol, para o meu pai, para minha mãe, toda a minha família, especialmente para o pessoal que está lá em Santo Ângelo ouvindo. Com certeza vão ficar bem felizes de ouvir eu e o Vitor em cadeia nacional. E também dar a dica para o pessoal que continue apoiando a Estação Web, que é uma iniciativa que visa apoiar o rugby e fazer por outras vias com que o rugby continue crescendo, chegue aos lares do Brasil inteiro. E a gente tem conseguido esse objetivo, a cada dia mais ouvintes, tá bem bacana mesmo. Quando eu chego aqui, o Rogério tá sempre com um sorriso de orelha a orelha, que é bom sinal, né, Rogério? Com certeza. Nós como rugby temos essa obrigação, Virga. Lá em Brasília todo mundo tá escutando, um abraço pro pessoal de lá. Perfeito. Bom, e por falar em pessoal que tá escutando, vamos à resposta da... Por que o Super Mario procurou psicólogo? O Super Mario procurou psicólogo porque estava passando por uma fase difícil. Estação Rugby Clube. Em nome do Portal do Rugby, o maior portal de notícias do rugby nacional, www.portaldorugby.com.br. Em nome do Portal do Rugby, essas são coisas do rugby que são pertinidade e este fato aconteceu. Porto Iguaçu, Argentina, Sul-Americano de 15, 20 de maio de 2011, Brasil e Paraguai, 38 minutos do segundo tempo. Jogador brasileiro sinaliza para o banco pedindo substituição. O que é que foi? Pergunta o treinador. Quero sair, dar uma chance aos meus amigos. Responde o jogador. Quem que você acha que é, boludo? Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, vai jogar! Responde o treinador indignado. Bom, o jogador deixou a bondade de lado e voltou a campo. Placar final, Brasil 51, Paraguai 14. Estação Rugby Clube. Bom, e com este fato a gente se despede dessa edição do Estação Rugby Clube. Amanhã não se esqueçam, não percam, reprise a partir das 11 da manhã, sempre no www.radioestaçãoweb.com.br. Nova edição na próxima sexta-feira, às 13 horas. O programa teve os trabalhos de Rogério Barbosa, Bruno Cardoso, Manuel Cabral, Nicolás Ferri, Felipe Fraga, Rodrigo Filholini e Virgílio Neto. Ufa, Estação Rugby Clube, um programa que leva com mais simplicidade e de imediato o rugby até você. Bom fim de semana, saudações ovaladas, muito obrigado e muito rugby para a alma. Rádio Estação Web, 3 anos.
cada dia que passa, mulheres decididas, independentes, bem-sucedidas estão deixando o cigarro. Elas descobriram que os efeitos do fumo no corpo feminino não são nada modernos. O fumo associado ao uso de anticoncepcionais aumenta os riscos de infarto, de derrame cerebral, de câncer de pulmão e causa até infertilidade. No Brasil, 40% das mulheres que morrem de doenças do coração são fumantes. Apague o cigarro. Uma pequena atitude faz a diferença. Por um mundo sem tabaco. Apoio INCA. Realização Seminar. Dicas de trânsito. Sono, fadiga e direção. Você está morrendo de sono e mesmo assim vai pegar no volante? Acha que tomando um cafezinho ou ouvindo uma música alta não vai dormir na direção? Errado. Sonolento. Você estará sujeito a pequenos desligamentos, com desvios na trajetória do veículo. Não dirija também logo após uma refeição ou de madrugada, quando o nível de energia fica mais baixo. Um cochilo na direção pode ser fatal. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Você que está cursando o ensino fundamental ou o ensino médio, não se engane. Quanto mais o professor incentivar você a estudar, melhor. Todo professor tem que ter um compromisso. Não deixar você sair da sala de aula sem aprender algo de novo. Todo dia tem que aprender um pouco mais. E incentive também os seus colegas a estudar. Lembre-se, enquanto você for estudante, o seu principal compromisso é com os estudos. Portanto, não falte, chegue sempre no horário e respeite o professor e seus colegas da escola. Ajude a criar um ambiente de boa convivência e de aprendizagem. Quando a classe e o professor trabalham juntos, afinados, todo mundo sai ganhando, principalmente a sua educação. Quem se dedica aos estudos tem muito mais condições de ter uma boa profissão, um bom salário e de realizar todos os sonhos. Mas tudo começa agora, sendo um bom aluno. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país. Domingo no Marinha. Eu curto, eu cuido. Restinga e Assunção. Eu curto, eu cuido. Andar de bicicleta. Eu curto, eu cuido. Dar uma banda no Parcão. Porto Alegre que eu amo, cidade que me faz sorrir. Porto Alegre, conta comigo. Curtir é cuidar e cuidar é curtir. Porto Alegre, eu curto, eu cuido. Uma campanha da Prefeitura e de todos os porto-alegrenses. Rádio Estação Web, 3 anos.